Ciao ragazzi! Come va? Nós fomos morar na Itália, conquistamos a nossa cidadania italiana, gastamos muito dinheiro no meio do caminho e agora, gente, a gente criou uma planilha com todos os investimentos que nós realizamos no nosso processo e outros investimentos que você pode ter com o seu processo de cidadania italiana para que você possa fazer esse planejamento financeiro e não tomar nenhum susto com o seu processo. Se ficar com a gente até o final, também vai ter um bônus, um presente especial que a gente preparou pra vocês. Bora pro vídeo, galera! Ótimo! Fechou! Deu uma calibrada agora. Você sempre vem falar comigo me falando que a principal dor de vocês é em relação aos investimentos financeiros. Manu, não faço ideia de quanto que eu vou gastar na minha cidadania italiana, né? Até muitos querem tomar a decisão se vão via judicial, consulado, com assessoria ou sem assessoria na Itália, e muito que dita essa escolha é a questão dos investimentos financeiros, né? A gente também foi sem ter uma noção real do quanto a gente ia gastar. A gente sabia por cima, né? Sabia os principais custos, né? Mas também tem muitos outros gastos que depois na contabilidade que a gente fez, quando a gente voltou pro Brasil, a gente foi perceber que tinha vários outros custos que a gente não tinha se dado conta e que no fim das contas, né, o montante ele ficou bem alto, significativo, né? Foi significativo. Claro, a gente fez nossa cidadania na Itália com assessoria, o formato mais caro, eu acredito, né? Aí depois tem outros formatos, né? Ir lá por conta própria, sem assessoria, fazer via judicial, né? Tentar se juntar em mais pessoas da família para dividir esse custo, ou até mesmo aqui no Brasil, que é a versão mais barata, apesar de demorar vários anos. Então, com o que a gente vai passar para vocês hoje aqui nesse vídeo, você vai poder contabilizar, fazer os cálculos se para você vale a pena viver essa aventura na Itália ou não. E ter essa projeção de gastos para ver se cabe no teu orçamento, né? Lembrando que quem ficar até o final, a gente preparou um presentão super especial. Então nos acompanhe e fica com a gente aqui nesse vídeo. Aproveite agora, dê o like, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho, comente aqui embaixo, né? É de graça, galera. É o que a gente pede para vocês, pro YouTube entender que o nosso conteúdo está sendo relevante e mostrar para mais pessoas. Bom, os primeiros investimentos, eles são relacionados à etapa Brasil, que é a busca por todos os documentos para depois ter tudo isso prontinho e depois ir para a Itália, se assim for a sua escolha. Essa etapa Brasil, tu vai ter esse investimento, esse gasto, indiferente do formato de cidadania que tu for fazer, né? Então tu precisa organizar toda a árvore genealógica, do extrato de nasta, né, de todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, depois fazer as retificações, a tradução, o apostilamento, tudo isso, indiferente da forma que tu vai fazer a tua cidadania, tu vai precisar de toda essa documentação, né? Então vamos ver quais são esses investimentos da etapa Brasil. Primeiro, temos aqui o extrato de nascita. E o que é esse extrato de nascita? O extrato de nascita é a certidão de nascimento do italiano, do antenato, que é o teu antepassado que veio da Itália para o Brasil. Pode ser tanto o extrato de nascita quanto o de batésimo, né? Que também serve. E é um custo que tu vai ter aqui, que ele pode ser em reais, através de alguma assessoria, alguma empresa especialista em pesquisa, ou em euro, né? Tem empresas na Itália que realizam isso. E até mesmo a gente indica, inclusive, que tu vá por conta, mande e-mail para a Comune, a gente tem modelos de e-mail e tudo mais, para tu conseguir isso, e aí tu vai ter um custo muito baixo, que é o custo do envio desse documento para o Brasil. Aqui a gente está considerando o pior dos cenários em todos os nossos projeções. Então a gente está colocando que tu foi contratar uma empresa especialista em euro. A gente colocou 120 euros, que a gente vê que é um valor justo para encontrar esse documento, então mais ou menos esse valor. A gente vai ter alguns valores em euros, outros em reais, e no final depois a gente faz o câmbio, converte tudo e soma para você. E vê esse total todo aí. Então se você gastar menos que 120 euros aqui no extrato de nascita, você tá no lucro. Economia. Próximo item são as certidões de inteiro teor. E a gente colocou aqui
aqui o valor de R$1.500. Exato, é uma projeção, né? Depende muito da quantidade de certidões, qual nível que você tem de parentesco, se é teu tataravô, seu trisavô, teu bisavô, enfim, cada vez vai subindo e aumentando essa quantidade de certidões. A gente colocou R$1.500 apenas para a expedição, né, dessas certidões e não consideramos aqui ainda retificações, enfim, por aí vai. Tem cartórios que cobram um valor menor, outros um valor maior, a média mais ou menos é esse valor, então R$1.500 para emitir todas as certidões aqui daí nos cartórios do Brasil. Aqui tem um detalhe que tem um valor extra que pode ter, que é de correios. Então, por exemplo, assim, o teu avô, ele tem uma certidão numa cidade que é distante da tua. Eles vão mandar por correios, então vai ter esses fretes. Legal. Isso a gente não considerou. Pode aumentar ali, sei lá, 30, 50, R$100 até, dependendo dessa distância e dependendo da quantidade de certidões que vão ter em cartórios distantes da tua cidade, né? Boa. E depois disso, então, nós temos as retificações no valor de R$1.000. E a gente considerou que vai ter lá 5, 6 retificações. As retificações normalmente ela tem um custo de R$100, R$150 e normalmente os cartórios ao retificar eles já emitem uma certidão de inteiro teor atualizada ali junto nesse valor. Então a gente está considerando um valor de R$1.000 isso para retificações administrativas feitas direto no cartório. Se algum tipo de retificação for necessário judicial, aí muda os valores, né? Tem que contratar um advogado, vai demorar mais tempo, enfim. Depois disso, então, nós temos as traduções juramentadas, que fica no valor de R$3.000, que já é um valorzinho um pouquinho mais salgado aí. Tradução juramentada é todos os documentos, né, as certidões de inteiro teor, precisam ser traduzidas para italiano através de um tradutor juramentado. Esses tradutores aí tem que encontrar, pedir alguns orçamentos, né? A gente também indica a empresa para traduzir nessa tradução juramentada e fica mais ou menos nessa faixa de R$3.000, considerando também o número médio ali de certidões para serem traduzidas, né? Então, depois temos o apostilamento, né, que é pegar todas essas certidões traduzidas e apostilar para que o documento ele seja válido em outro país, né? Apostilamento de Haia, que é um acordo que vários países possuem para o documento ser válido lá fora. Quem faz isso são cartórios. Alguns cartórios não fazem, né? Mas acho que uma maioria faz. E a gente colocou uma média aqui de R$2.000 para deixar tudo prontinho aqui nesse caso, né? Para organizar os documentos, etapa Brasil, onde a gente está falando da busca pelo extrato de nasta, certidões de inteiro teor, retificações, tradução juramentada, apostilamento, a gente está considerando aqui um valor de R$7.500 mais 120 euros, que deve dar mais ou menos R$600, R$700. Ou seja, cerca de R$8.000 para deixar tudo prontinho para ou levar ali no consulado, ou mandar para o teu advogado lá, ou para levar lá para Itália, fazer a tua cidadania italiana de forma administrativa em alguma comune. Agora, se você quiser ir para a Itália, ou pelo menos contabilizar quais são esses gastos de fazer sua cidadania na Itália, nós já começamos com alguns gastos aqui referentes a isso, né? Então, um deles é a compra das passagens para ir para a Itália. A gente acredita que, em média, ali, uma única pessoa vai gastar em torno de R$5.500 com passagem de ida e volta. E volta. A gente está considerando também sair de uma capital, né? Sair de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo. Claro que se tu tá no interior, tu vai ter um deslocamento um pouquinho maior, né? Esse valor vai variar, né, gente? Mas é para você já ter essa previsão. Em média, né? Então, como tu vai viajar para Europa, é obrigatório o seguro viagem no período da viagem. A gente contabilizou aqui um seguro de R$1.500, né? Um seguro médio, a gente até indicou o Banco Inter. Hoje até a gente está fazendo uma nova viagem, a gente pegou um da Porto Seguro, que ficou com valor bem bom, custo-benefício bem bom. Se você quiser ir com nós para Califórnia e ver se a cidadania italiana promete e cumpre mesmo o acesso facilitado nos Estados Unidos, então nos acompanha na temporada Califórnia. Do nada. Do nada. É isso, gente, a gente não pode perder, né? Fazer a propaganda. Boa.
Uma obrigatoriedade que você tem que prever no seu planejamento é o curso de italiano. Precisa investir no italiano, porque você precisa chegar lá e fazer tudo os trâmites do processo de cidadania, você precisa falar corretamente bem o italiano, então invista aí num curso de italiano. A gente colocou aqui o valor de R$ 1.500. Não é que é obrigatório, é pra você ser mais bem tratado lá, e se tu tá fazendo por conta, é obrigatório. Sim. Né? Se tu tiver uma assessoria, tudo bem, que os caras desenrolam pra ti. Até dá pra dar um desconto, né? Mas se tu estiver fazendo por conta, é obrigatório. Tu tem que desenrolar lá em vários órgãos, aquela burocracia toda. Se tu estiver lá querendo falar português e inglês, vai levar o dobro do tempo e vai perder muitos dias da tua viagem. E o curso de italiano aqui a gente colocou com base num curso que a gente fez do professor Henrico. Geralmente os cursos de italiano podem ser mais caros do que isso. Então, o Henrico tem um ótimo custo-benefício. Tem um ótimo custo-benefício. Se você quiser o contato dele, fala com a gente ali no Instagram que eu te passo o contatinho quente do professor Henrico. Pô, pra viajar também tu tem que ter uma reserva financeira, né? Aqui a gente tá considerando 90 dias na Itália. Quando tu vai fazer uma viagem pra Europa, não existe um cálculo exato assim, mas o pessoal fala que o mínimo é ter 40 euros por dia pra te poder passar, né? Fazer o turismo, fazer a tua viagem lá. A gente tá considerando aqui 50 euros por dia, por 90 dias. Isso são 4.500 euros. Esse é um valor bem significativo. Não é necessariamente esse valor que você precisa ter. Tu pode ser mais econômico, né? Comer umas lasanhas congeladas, a gente comeu muito lá, era 13,50. 3,50 euros e eu e o Manu almoçávamos os dois. Que os italianos não fiquem sabendo, né? Que a gente passou a lasanha congelada, né? Próximo item. Aí a gente colocou também um outro item obrigatório, que é o chip de celular. Hoje tu vai viajar, tu chega lá, o teu celular não tá funcionando. Se tu tiver roaming, o roaming vai ser caro, né? Às vezes não vai pegar bem. A gente teve experiência já com roaming, então a gente super indica tu pegar um chip de celular. A gente tá considerando aqui o chip da Iliad, que a gente chega lá na Itália tem inclusive máquinas que tu tira de forma automática. Vai lá, coloca os seus dados, ele sai o chip, o cartãozinho ali, e a gente pagou 10 euros o chip e 10 euros de crédito, e ele é pré-pago. No nosso caso, a gente nem precisou colocar crédito, usava 3G lá, funcionava bem, e em casa a gente tinha o Wi-Fi. Então o chip de celular mais 20 euros. E outra coisa também, se você vai fazer esse processo na Itália, você precisa de um apartamento, precisa alugar um apartamento lá na Itália, e colocamos aqui uma média de investimento de 1.950 euros. Por 90 dias também, que seriam 650 euros por mês, o que é um valor bem justo pelo que a gente viu de imóveis lá. Depende da cidade que tu vai ficar, esse valor pode aumentar bastante. Dependendo de uma cidade menorzinha, uma comune desconhecida ali, 600 euros, 550 tu consegue até baixar. Mas 650 é bem justo. Se você quiser pegar um apartamento assim um pouquinho melhor, você vai gastar em torno de uns 900 euros, porque eu andei pesquisando recentemente em algumas cidades um pouco mais turísticas, tá? Que eu acho que não é o caso aqui, porque quem quer fazer processo de cidadania italiana não pode ir pra cidade grande. Mas é bem justo, bem honesto esses 650 euros aí. Então dá 1.950 euros ao todo. Então, como a gente trabalha com internet, a gente tinha que trabalhar lá, o nosso apartamento não tinha internet, a gente contratou a internet da Vodafone e deu 90 euros no período de 90 dias. Você vai precisar se manter lá na Itália, fazer o seu mercado. E a gente colocou então aqui um valor de 600 euros por mês. Por mês. De mercado. É um valor médio também, depende muito quanto você gasta, enfim. Outro importante investimento para quem quer fazer a cidadania na Itália é assessoria. Então a gente colocou aqui uma previsão de investimentos de 4.000 euros. Essa previsão aí tu vai ter que botar nas tuas continhas ali e ver se faz sentido ou não. 4.000 euros a gente considerou assessoria sem local. Quando a assessoria tem local, tem o apartamento, normalmente fica maior esse valor. Normalmente sobe para 5, até mais. E aí já tem o valor do aluguel embutido, digamos assim, no valor da assessoria. A gente super indica, principalmente se você precisar trabalhar, quiser aproveitar, não quiser se estressar ou não tiver uma facilidade com a comunicação
comunicação lá em italiano. Tem vários locais que o pessoal não fala inglês, principalmente cidades pequenas, né? Então a gente super indica assessoria, apesar de ser um gasto bem significativo, né? A gente considera um investimento, porque a gente pode aproveitar a viagem, trabalhar tranquilo, passear. A gente discutiu bastante se faria esse investimento ou não. Daí eu falei, Fabrício, é uma opção a gente ir pra Itália, ficar os 3 meses e voltar a ser a cidadania? Não. A gente queria ir e voltar com certeza com a cidadania. Então vamos fazer esse investimento, né? Pra garantir, né? A gente não queria correr esse risco de ir e se dar mal lá e voltar sem cidadania, então a gente optou em fazer esse investimento. Inclusive, se você quiser o contato de uma assessoria segura, que é muito mais que uma assessoria, né? Uma pessoa que nos acolhe, inclusive lá na Itália, eu indico a nossa assessora, Andréia, se você quiser o contato dela. Fala comigo lá no Instagram, ela faz judicial também. E administrativo. Indicamos muito, gente. Com ela a gente sabe que vocês estarão em boas mãos. Pessoal, pra gente finalizar, então, acho que a gente se estendeu um pouco. Tem alguns valores menores que fazem parte do processo: marca da bolo, foto 3x4, emissão da carta de identidade, emissão do passaporte, que a gente considerou aqui cerca de 110 euros. Para esses valores menores, inclusive a foto 3x4, a gente foi lá e encontrou o recibo que a gente gastou 15 euros para fazer. Né? Então é legal que a gente conseguiu ter esses valores reais. O bacana é que a gente tem aqui a previsão dos investimentos e o que foi realizado, né? Então você pode calcular ali o que você previu, o que você gastou de fato, ou eu não vou investir na assessoria. Desmarca a assessoria e você já sabe o investimento total que você vai realizar sem aquele investimento que tu vai deixar de fazer. Se teve valores que gastou um pouco mais, se teve valores que foi mais econômico, né? Por exemplo, 120 euros do extrato de nasta, talvez tu não gaste nada. Eu, quando fiz a minha primeira vez, eu peguei com um parceiro nosso, ele cobrou 60 euros, que é metade do valor. E depois eu consegui mandar um e-mail direto para a Comune, eles me mandaram sem custo algum, nem custo de envio. Então, pessoal, somando todos esses gastos, né, etapa Brasil, etapa Itália, passagem aérea, assessoria, a gente tá colocando o que tu vai fazer com assessoria como a gente fez, são 16 mil reais e foram 12.590 euros. Vamos ver quanto tá o câmbio do euro hoje? 5,32. Então, os 12 mil euros, eles somados dão 66.979 reais. Mais os 16... Somando os 16, né, dá 82.978,80. Caraca! 82 mil reais. A gente não pode pensar nesse valor todo, tá? Por quê? Comer tu iria comer no Brasil igual. Mercado tu vai fazer no Brasil igual. 3 meses tu fica lá, não sei se tu vai conseguir economizar o aluguel daqui, se tu aluga. Tem gente que larga o apartamento aqui e gasta só lá na Itália. Aí tu economiza. Alguns desses gastos, eles se sobrepõem aos teus gastos cotidianos, né? E é bacana porque você pode fazer um turismo tendo um lugarzinho para você ficar lá na Itália, né? Lá é fácil se deslocar de trem e tudo mais, as viagens são mais acessíveis, então tu faz a tua cidadania e também faz um turismo de pelo menos 3 meses na Itália, né, gente? Então, pessoal, investimento significativo. Esse é o jeito, como a Manu falou, mais a prova de balas, digamos assim, né? A prova que vai funcionar, que tu vai voltar de lá com a cidadania, porque tu tem assessoria, tu tem, né, essa organização toda, e para isso é um valor mais caro. É uma visão, acredito que é bem segura e realista. Exato. Do processo. Como a gente falou, piores cenários, né? Aí tu pode começar a economizar aqui, ali, lá, quando vê esse valor reduz bastante. Tu pode tentar ir por conta, e se tudo der errado, você tiver o maior azar do mundo, aí você pensa, não, daí se tudo der errado eu vou contratar assessoria. Eu vou pedir alguém para me socorrer. Então, minha gente, esse planejamento financeiro que a gente acabou de compartilhar com vocês é uma das ferramentas indispensáveis que estão dentro da Bíblia do Cidadão Italiano. É o nosso método exclusivo transformado em um e-book interativo para quem quer se tornar um verdadeiro cidadão italiano, sem passar perrengues, sem sofrer com a burocracia e sem perder grana no meio do caminho. É uma forma que a gente encontrou de junto com você, sem você ter que fazer um investimento tão alto. Ficar ainda mais caro esse processo. A Bíblia é perfeita para quem quer fazer a cidadania italiana por conta própria ou quer contratar uma assessoria, mas também quer ter conhecimento sobre todas as etapas.
etapas. E para você que ficou até agora com nós aqui nesse vídeo, a gente vai te dar um cupom de 20% de desconto na Bíblia do Cidadão Italiano. Gente, sério, ela já está num valor absurdo de acessível, porque ela vale muito mais do que isso. E ainda mais com esses 20% para quem assistiu esse vídeo até agora. Tá imperdível. Isso porque a gente realmente quer ajudar o maior número de pessoas a conquistarem a sua cidadania italiana, algo que é seu por direito. É só acessar o link aqui na descrição para você ter noção de tudo que tem dentro dela. Não é por nada que o nome se chama A Bíblia do Cidadão Italiano. A gente espera ter ajudado vocês. Tchau! Tchau! E arrivederci! Arrivederci! É isso?